Olá, seja bem-vindo a mais um CRA-RJ Entrevista e hoje o nosso tema é mais do que especial. Nós vamos falar sobre o administrador e o trabalho de voluntariado em gestão de projetos. Nossos convidados são excelentes e são o professor e administrador Carlos Roberto Fernandes de Araújo, vice-presidente de Administração e Finanças do CRA-RJ. Perfeito. Bem-vindo. Obrigado. E o administrador Ricardo Soares, que é coordenador adjunto da Comissão Especial de Gestão em Portfólios, Programas e Projetos também do CRA-RJ. Bem-vindo, Ricardo. Olá a todos. Bom, voluntariado é um tema que a gente fala muito, trabalho voluntariado, a importância desse trabalho. Mas vamos ouvir aqui dos nossos especialistas qual é a real vitalidade, a real importância de fazer esse tipo de projeto. Professor Carlos. Bom, eu acho que a minha identidade com o voluntariado, ela aconteceu ainda como professor, coordenador de curso, diretor do curso de graduação em administração. Por quê? Porque ali nós tínhamos a empresa júnior, né? E como a educação é dividida em ensino, pesquisa e extensão, a extensão, ela acontece exatamente no contato com a comunidade. Os projetos de extensão, eles têm que ser com a comunidade. A partir daí, como a empresa júnior estava no início e eu não podia estar ainda cobrando, eu ofereci à empresa júnior da universidade em que eu era diretor e professor para fazer trabalhos voluntários. Uhum. E aí nós estivemos no lar do Frei Luiz, que é uma entidade que faz um trabalho belíssimo com crianças e idosos, além de um trabalho espiritual para quem efetivamente acredita e necessita, e também com a Casa Ronald McDonald, que cuida de crianças com câncer. No caso da casa, à época, a casa estava precisando de uma reestruturação. E, como toda entidade do terceiro setor, dificilmente ela tem recursos disponíveis. Uhum. Então, ela foi procurar o nosso reitor indicou a empresa júnior da área de administração. E aí nós tivemos um contato inicial e começamos a fazer um trabalho. Acontece que, infelizmente, depois eu saí da instituição, não fui demitido, fui aposentado. Me aposentei da instituição e aí o que aconteceu? Sofreu solução de continuidade. Esse é o problema do voluntariado. O voluntariado tem que ser alguma coisa espontâneo. E outra coisa, você não pode ser voluntário para resolver um problema seu, porque você está deprimido, porque aconteceu alguma coisa na sua vida e você quer melhorar a sua vida. Não. Você se sente obrigado, né? Não é obrigatório. Você tem que se doar. Mas doação para o outro. Doação para o outro. Doação para o outro. Isso é que é importante. Quando a gente começa a sair do nosso mundinho e ver que em volta da gente tem muita gente que está precisando muito mais que a gente, né, eu acho que aí a gente começa a pensar mais seriamente num trabalho voluntário. E, Ricardo, para o administrador, para quem trabalha diretamente com gestão de projetos, qual a importância do trabalho voluntariado? Bom, primeiramente eu acredito que algumas competências que são desenvolvidas no trabalho voluntário são, assim, essenciais para quem hoje está no mundo da administração. O primeiro é a capacidade de criar empatia, de entender o mundo do outro, ou melhor, de encontrar o outro no mundo do outro. Uhum. Essa capacidade requer que você tenha uma boa percepção, que você tenha sensibilidade, humanidade. Porque o trabalho voluntário, ele, diferente do trabalho remunerado, ele tem que ter um firme senso de propósito. Uhum. Por que eu quero participar? Perfeito. Carlos colocou de uma maneira muito boa que não pode ser para resolver os seus problemas, mas eu acredito que é uma doação para melhoria de uma condição de terceiros, do outro, que não tem uma contrapartida financeira, mas que, por outro lado, promove um crescimento muito grande.
Por exemplo, capacidade de se conectar a pessoas. O trabalho voluntário ele tem que estar ligado a essa capacidade de se conectar a pessoas. A dificuldade de lidar com as diferenças. E óbvio que daí podem até surgir oportunidades de uma colocação, porque o trabalho de voluntário também dá visibilidade para o administrador. Sem dúvida. Então, no momento que ele participa de um projeto voluntário, ele melhora, por exemplo, a condição de um projeto da sociedade, de pessoas. Isso pode dar visibilidade que resulte numa contratação, mas não é o propósito, não é o objetivo. Agora, por exemplo, troca de experiências, melhorar suas condições de exercitar, não é, aquilo que ele pretende fazer, se é na área de finanças, se é na área não é, de organizações, se é logística, não importa, mas ele vivencia isso na prática. A capacidade de conectar a contexto, que normalmente o voluntariado pode estar num contexto social diferenciado, com pessoas com um status diferenciado, resiliência, adaptabilidade. E hoje, quando nós falamos de capacidades intelectuais superiores, caramba, o que é isso? Inteligência emocional, capacidade de adaptabilidade, tudo isso exercitado através de uma experiência que o trabalho voluntário propicia. É interessante o que você estava falando sobre a questão da empatia, né, que vai abranger basicamente tudo isso que você falou, da adaptabilidade, né, da inteligência emocional. Eu estava conversando essa semana, fazendo uma outra entrevista a respeito do suicídio nas organizações, e a gente estava falando sobre isso, que o gestor, ele é muito mais do que o cara que manda. Ele precisa ter esse tipo de sentimento, de sensibilidade. E o trabalho voluntariado, eu acho que é um bom caminho para conseguir ter esse know-how. Seria isso? Seria. Bom, vamos voltar um pouquinho. Quando nós falamos do terceiro setor, nós temos no mundo todo aproximadamente 10 milhões de organizações não governamentais, sendo que desses 10 milhões, 800 mil aproximadamente no Brasil. Olha só, se isso fosse alguma coisa mais estruturada, mais integrada, nós teríamos a quinta economia do mundo. Não temos, por quê? Porque exatamente nós não conseguimos até agora fazer um trabalho integrado entre pessoas, recursos e processos. Eu acho que esse é um grande problema do terceiro setor no país e no mundo, mas eu acho que muito no Brasil. Nós temos carência de recursos, mas como o terceiro setor dificilmente pode contratar, porque quando você pode contratar, você seleciona uma mão de obra, fica muito mais fácil. Mas quando você não tem recursos para contratar e que você vai trabalhar com voluntariado, exatamente isso. A minha preocupação é que eu tenho acompanhado muito o trabalho do voluntário. E o voluntário acha, por exemplo, que ele vai ali para fazer aquele tipo de serviço. Ele não se envolve com o todo. Porque ele tem que entender a organização, qual é o papel daquela organização na sociedade, e ele vê que ele é apenas um pedacinho daquela organização, que ele tem que estar integrado, porque quando a gente fala num sistema, é um conjunto de partes integrada, interdependente, interatuantes, voltadas para o atingimento de um objetivo. Então, quando nós pensamos em atingimento de objetivo, qual é a missão daquela organização, quais são os seus valores, quais são os seus propósitos, e aí tudo deve convergir exatamente para isso aí. Não há como. O grande problema do país e do mundo é gestão. Gestão. Quando nós conseguimos equacionar esse problema, que é muito difícil, porque a grande verdade é a seguinte: você pode você ter um foco em recursos humanos, ou você tem um foco em marketing, ou você tem um foco em finanças. Mas quando você é um gestor, você não é especializado.
você é gestor de um todo. E o que acontece? Por isso que às vezes eu questiono muito quando meus alunos dizem, o administrador entende um pouquinho de cada coisa e muito de nada. Eu dizia para você, olha, quem entende muito de alguma coisa é um especialista. Né? Você vai fazer o curso e você vai ter uma noção generalista daquilo ali, um pouquinho de cada coisa. Para o dia que você for gerir uma empresa ou uma organização não governamental, qualquer coisa nesse sentido, você pode saber mandar, saber mandar fazer, saber cobrar, saber a coisa mais difícil em qualquer organização, tomar decisão. Carlos, é interessante esse nosso bate-papo, porque quando se fala assim, olha, o administrador enquanto gestor, bom, ótimo, projetos são realizados por pessoas. Perfeito. Que tem que ter um propósito. Então, quando se fala da missão, da visão, dos valores, ele tem que compreender isso e internalizar esses valores, porque, eu diria assim, temos até uma lei do voluntariado, é 9.608/98, mas ninguém vai lá por causa da lei, é porque existe uma proposta de realização. Então, essa adesão voluntária, e aí quando se diz essa realização, é um exercício também não só de cidadania, mas de liderança. Isso. Ele tem que estar à frente dessas pessoas, à frente desses processos. E como é que, na sua preparação, o administrador gerencia o seu poder? Porque uma coisa é o que foi dito, o poder do mando, não é? Que é o poder institucional, é o cargo que determina. Mas tem também o poder do especialista. E aí sim, quando eu digo especialista, é a especialidade de gestão, de administração, que vai causar o quê? Admiração das pessoas. Claro. Respeito. Puxa vida, ele conhece, ele entende, ele tem experiência, tem expertise. Perfeito. E diferente, não é, do que seria a chefia, que vem de cima para baixo, a liderança vem de baixo para cima. As pessoas que admiram e respeitam se permitem liderar. Agora ainda tem mais a outra questão que é muito bem desenvolvida no voluntário, que é o poder pessoal, que é o poder do relacionamento, Isso. que vem da comunicação, da capacidade de empatia, de confiança, estabelecer confiança, porque de verdade, como é difícil engajar pessoas, mesmo quando elas são remuneradas. Sem dúvida. Então imagine no voluntariado onde a contrapartida não é remuneração. Mas uma coisa eu tenho assim vivenciado, é o prazer, não é? E assim a contrapartida de realização que nós temos quando um trabalho é feito e é bem feito. Você já deu a contrapartida da realização pessoal. Verdade. Você sai daí, você sente, quando você vê que aquilo está crescendo em função do seu trabalho, que depois eu gostaria exatamente de colocar a importância da integração entre o Conselho Regional e a IPMA, que gerou todo esse trabalho que está sendo desenvolvido na Casa Ronald McDonald. E no quesito, o que a gente ganhou nisso, nós temos o prêmio excelente que vocês receberam em 2018, né, do IPMA Awards. E eu queria, por causa desse projeto da Casa Ronald McDonald, que coroa essa realização, né, que coroou essa realização pessoal, profissional de toda uma equipe, né, não somente da comissão de projetos, mas de toda uma equipe. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do que foi para vocês receber esse prêmio, ter essa visibilidade com esse prêmio. Eu vou deixar o prêmio com o Ricardo, eu vou dizer como nós chegamos nesse prêmio. Nós chegamos nesse prêmio da seguinte forma. Eu coordenava a comissão, coordeno até hoje, acumulando a Comissão de Finanças do Conselho Regional de Administração. E fui chamado, já não estava mais nessa instituição de ensino que eu comecei fazendo um trabalho com a empresa Júnior. Já tinha me afastado já há uns 3, 4 anos, quando eu fui chamado para fazer parte de uma reunião e dar uma ideia de como a casa, porque no fundo a gente chama Casa Ronald McDonald, mas a instituição tem a Associação de Apoio à Criança com Neoplasia. Neoplasia.
o grande problema que todo mundo pensa é que a casa é sustentada pelo McDonald's. Não é. O McDonald's ele dá menos de 20% dos recursos do McD Feliz, que é aquilo... Não, veja bem, não estou menosprezando, não. É importantíssimo essa doação. Mas nós dependemos de doações de terceiros. Pessoas, empresas? Pessoas, empresas. A casa sobrevive disso. Eu fui lá e, participando de uma reunião, eu ouvi uma seguinte frase de uma pessoa. Os recursos estão escasseando, então nós vamos fazer o seguinte, vamos cortar quartos, né? Cortamos X quartos. Aí aquilo me agrediu, porque, olha só, o que me agride mais é a área meio querer mandar na área fim. A casa, ela existe por um bem muito maior. Aí eu falei, olha, pedi a palavra, falei, me desculpe, mas olha, eu acho que quando nós fechamos portas aqui, fechamos os quartos, nós matamos pessoas. Então, nós temos que tentar, vamos mudar, vamos inverter isso, vamos procurar o seguinte, vamos fazer um grupo de trabalho para ver como é que nós podemos melhorar a arrecadação de recursos, como é que nós podemos captar... Gerenciamento também dos recursos existentes. Captação e gerenciamento. Aí, aquilo bateu e saindo dali, logo a seguir eu fui chamado para fazer parte do conselho de administração da casa, que eu não esperava. E aí eu comecei exatamente a trabalhar isso, porque o grande problema é que, na crise, se você não tem dinheiro mal que você tem para você, o que você faz? Você corta doação. É a primeira coisa que você corta. E quem sobrevive... Aí eu falei, bom, eu não posso pagar. E comecei a pensar. Bom, o conselho... Tem várias comissões, comissão de recursos humanos, comissão de marketing, comissão de finanças, e fui convidando os colegas que prontamente aceitaram, além de eu informar a direção, e todos ficaram muito envolvidos. Isso foi em 2015. Perfeito. Nós estamos até hoje fazendo um programa de excelência em gestão e escrevemos já esse projeto, né, que você mencionou, foi em função de um artigo que foi escrito e foi, vamos dizer assim, defendido para esse grupo, né? E aí agora nós estamos entrando já em outras etapas. Nós queremos exatamente escrever ou um artigo ou um livro que pode ser um e-book, alguma coisa parecida, para passar essa experiência para as outras empresas. Formar lições aprendidas. Formar lições aprendidas. E o Conselho teve um papel muito importante nisso. O Conselho e as pessoas. Porque as pessoas elas resolveram doar um pouco do seu tempo como profissional, né? E todos estão tão felizes que de 2015 para cá ninguém saiu. Então, de 2015 a 2018 foram 3 anos de gestação, né, para culminar no prêmio que vocês receberam. Perfeito. Fala um pouquinho desse prêmio. Isso. Esse prêmio é um prêmio internacional onde várias entidades concorrem e a nossa participação, ela foi assim decisiva porque nós conseguimos mostrar que é possível fazer transformação social. E para mim foi até uma coisa muito boa, porque eu havia recebido algum tempo atrás uma figurinha, como você quer seu projeto? Aí tinha assim, rápido, com qualidade e barato, não é? Aí botava rápido e barato. Poxa, rápido e barato não dá para fazer. Aí tinha com qualidade e sem custo. Pô, então faz você mesmo. Se você juntar tudo, é uma utopia. E de verdade, o que nós conseguimos com a doação das pessoas, com a proatividade do professor Carlos, que na verdade liderou essa equipe, com a equipe de finanças, marketing, foi distorcer essa imagem, de ser que a gente consegue fazer um trabalho com qualidade, com custos que envolvem não o custo, mas o custo da doação, o custo do comprometimento das pessoas, dentro de um prazo a ponto de ganhar um prêmio internacional. E esse reconhecimento agora mostra o seguinte, gente, trabalho voluntário funciona.
a experiência que nós ganhamos lá, o quanto eu pude aprender enquanto mediador dos painéis, quando nós estávamos lá fazendo uma SWOT análise para realmente verificar quais os recursos existentes, quais eram as forças, quais eram as oportunidades da casa, quais ameaças eu estava sofrendo. A partir daí, o plano de estratégia, o desdobramento disso e coroado com um prêmio, né? Isso foi em Helsinki. O professor Luiz Rocha estava lá para nos representar, e eu diria assim, gente, foi algo que hoje nos representa enquanto voluntariado. E a IPMA tem um braço jovem para isso, onde o administrador pode participar. Por quê? Ela tem a Young Crew. A Young Crew é o braço jovem realizador, onde aquele que é administrador, que se interessa e já estudou a sua cadeira de gerenciamento de projetos, pode, através do voluntariado, ganhar experiência. Diante da experiência, se ele tem uma certificação, o mercado o abraça de maneira mais consistente. É alguém que já experimentou, já vivenciou, já praticou, que agora está certificado e que pode trazer uma contribuição significativa. O significado do prêmio é dizer o seguinte: sim, nós podemos fazer. Excelente. Eu só vou complementar, além do prêmio internacional, no Brasil nós temos aproximadamente 800 mil organizações do terceiro setor e nós fomos sabendo que nós estamos entre as 100 melhores organizações do terceiro setor do Brasil. É um outro prêmio também muito importante para a gente. Então, vamos resumir para a gente fechar: voluntariado é experiência, é know-how, é realização pessoal, é só coisa boa para o administrador, né? Com certeza. Eu queria só dizer também que foi muito importante a parceria com a IPMA, porque nós precisamos, chega um momento que você começa a trabalha a área de recurso humano, nós trabalhamos tudo lá, a parte de biblioteca, a parte de documentação e arquivo, nós trabalhamos toda a parte de recurso humano, recurso financeiro, recursos materiais, tivemos que mudar a auditoria, tivemos que mudar a contabilidade, mas chegou um ponto que aí eu vou fechar com a IPMA. Como é que nós vamos fazer o planejamento estratégico? Né? Porque quando chegaram para mim e falaram assim, bom, nós vamos fazer o orçamento para o ano que vem. Eu falei, olha, nós vamos fazer um orçamento sem planejamento, nós não temos orçamento, nós temos o quê? Nós temos projeções. E projeção não é complicado fazer. Você pega o que você gastou esse ano, acrescenta algum índice de correção e você projeta, faz ajustes, tudo bem. Agora, é difícil quantificar o planejamento, que é o verdadeiro orçamento, é a quantificação, transformando em metas o planejamento. É isso que nós estamos fazendo com o apoio da IPMA, que sem o apoio da IPMA seria impossível trabalhar nisso. Então, esperamos mais coisas para frente nesse projeto Ronald McDonald, né? É só o início. Ah, que bom. Muito bom saber disso. Gente, foi excelente a nossa conversa. Ótimo. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado ao Conselho, agradecemos. Muito obrigada. Gente, foi linda a nossa conversa aqui. Voluntariado é algo excelente para todo mundo e principalmente para o profissional da administração que vai ter experiência, know-how e realização pessoal, como a gente falou aqui nessa conversa. Se interessou por esse caso da Casa Ronald McDonald, que eu tenho certeza que sim, você vai encontrar aqui na CRA-RJ Play e na Rádio ADM-RJ outras entrevistas, reportagens especiais que nós fizemos lá na própria casa, porque é um projeto que está no coração do CRA-RJ e vamos ter muito mais coisas aqui para frente. Bom, ficamos por aqui agora e até a próxima.